diretamente dos estúdios do Carreira em Pauta, hoje nós vamos conversar sobre um assunto importantíssimo: inclusão e contratação de PCD. Não é isso, Nayara? Isso mesmo. Hoje nós vamos abordar um tema que é muito sensível e muito importante nas contratações. E, Ná, tá bem alta, né? Hoje em dia existe, eu acho que alguma porcentagem para as empresas contratarem PCD, é isso? Correto. Empresas que possuem acima de 100 funcionários, ela já deve ter 2% do seu quadro preenchido com vagas afirmativas. E me fala um pouquinho, Ná, como são as vagas, que tipo de deficiência, eu não sei nem como falar, gente, desculpa. São essas contratações? Sim. As contratações, Vanessa, elas devem ocorrer da mesma forma como uma contratação para pessoas sem deficiência. Ela deve ser observada as competências técnicas e aderência à vaga, e não tanta ênfase na deficiência que a pessoa tem em si. Mas vale lembrar que quando você vai fazer uma contratação, um recrutamento para PCD, você deve se atentar às necessidades que ele precisa específica para ter acesso à empresa. Hoje em dia, uma coisa que está em alta, eu tenho TDAH, né? Que é um certo distúrbio, transtorno hiperativo, se eu não me engano, né? Esse tipo de transtorno é tido como PCD? Autismo, UTEA, TDAH, todos pela legislação eles são PCD sim, mas a parte do recrutamento, ele até se sobrepõe porque os candidatos com esse tipo de transtorno, eles se saem normalmente tão bem quanto uma pessoa que não tem. Porque a gente vê hoje na mídia, eu vou citar um exemplo aqui, até a Sabrina Sato outro dia, no final do ano passado, se eu não me engano, alguma coisa assim, ela falou que ela tinha descoberto que tinha TDAH. Então, assim, é uma pessoa normal. Então, as Normal. qualificações, as obrigações são iguais. Sim, é claro que uma pessoa com autismo, com TDAH, às vezes você precisa chamar o foco da pessoa de volta, porque ela se distrai com um pouquinho mais de facilidade. Mas em questão das habilidades dela, tem muita gente que descobre realmente com já certa idade. E engraçado é que a gente fala muito das deficiências que elas são visíveis aos olhos, mas nós temos muita deficiência também que você não percebe à primeira vista. Eu fiz uma reestruturação de LinkedIn recentemente que o cliente ele colocou que ele era PCD. E durante a entrevista não deu para perceber, eu não consegui identificar qual era a deficiência dele. E aí eu questionei. Ele me falou que é visual, ele tem baixa visão. Então, essas deficiências você não consegue se preparar se você não souber. Então, você trata a entrevista ali normalmente e às vezes só descobre que a pessoa tem esse tipo de deficiência no final ou nem percebe. Agora, uma dúvida minha pela nossa conversa, pelo que você acabou de falar, né? Você falou desse rapaz que tinha um problema visual. Mas não é Uhum. qualquer pessoa que usa um óculos porque tem astigmatismo, miopia, que entra como PCD, é? Não, ela é considerada só quando ela tem baixa visão. E, inclusive, geralmente, essas pessoas elas precisam de faixa de identificação colorida no degrau para poder enxergar e perceber que ali tem uma certa altura, senão ela não consegue subir. Então, quem usa óculos não é considerado. É só essas baixas visões mesmo, ou a perda total mesmo. Agora, bem rapidinho, porque para variar nosso tempo está esgotando. Eu vou pedir para minha direção para a gente aumentar o tempo do programa, tá? Porque tá muito É porque é pouquinho. muito assunto. Na, ah, Você como recrutadora, como que você consegue distinguir uma pessoa que realmente é PCD e uma pessoa que está querendo entrar na vaga de PCD? Com muita experiência e recrutando bastante vaga afirmativa.
Como os níveis eles variam, às vezes não tem como você bater o martelo que a pessoa tem ou não. Por isso que quando a vaga ela é afirmativa, as empresas precisam pedir o laudo médico e o CID, até por conta da legislação, quando faz parte dessa porcentagem, precisa informar no e-social, toda uma documentação. Então, precisa do diagnóstico fechado mesmo. E como todo processo de seleção, acompanhamento com a psicóloga, porque tem determinados transtornos que chegam a ser gestuais, né? Brigar, não é brigar, mas assim, você ter opinião firme, essas coisas, não tem? Tem, tem. Daí a empresa que já está contratando uma vaga PCD, ela tem que ter todo um jogo de cintura, toda uma estruturação para estar lidando com essa pessoa em especial, não é isso? Precisa ter acompanhamento, uma adaptação tanto da estrutura quanto treinamento dos gestores, liderados e equipe para poder fazer parte dessa inclusão. Pessoal, eu sei que esse tema é um tema muito vasto, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Produção, quanto tempo que eu tenho aí de com a Ana ainda? Dá para continuar mais um pouquinho? Então vamos lá. Esse tema é um tema muito vasto, né, Ná? Dá pra gente passar. Acho que a gente pode começar a trabalhar com séries, né, Ná? Ah, é muito bom. Porque se a gente for, inclusive, falar sobre neurodivergentes, o assunto se estende aí por várias séries. Então vamos fazer isso, Ná? No próximo programa falar sobre neurodivergentes? Vamos, com certeza. Porque assim, gente, assim como vocês, às vezes eu não sei como falar, como lidar, né? Às vezes a gente tem que ter todo um cuidado hoje. E eu tô aprendendo muito. E é um tema legal. Porque a gente vê na pessoa, assim, eu tenho grau 1 de autismo. Meu, não parece. Não, não parece mesmo. A desenvoltura não afeta em nada. Então, semana que vem a gente vai dar continuidade nesse assunto com o tema. Sobre contratação de neurodivergentes. Então, quer se despedir deles? Lembrando, hein, amanhã é Dia Internacional da Mulher. Sim, as nossas lembrancinhas aí já estão disponíveis para as mulheradas. Quer se despedir, Ná? São todos seus. Sim, eu vou me despedir fazendo um convite que quem entrar em contato comigo, tiver interesse e dizer que assistiu o TMTM, eu vou compartilhar um guia prático que eu fiz sobre recrutamento de pessoas com deficiência para auxiliar as pessoas que precisam, além do meu apoio, é claro, na contratação. E sem falar em você de casa, sem falar na coluna, no AWTV News, que toda segunda-feira, o que nós conversamos aqui, a Ná transcreve para lá, não é mesmo, Ná? Sim, com dicas ótimas para você conseguir fazer o teu recrutamento aí deslanchar. Então, pessoal, você que está em casa e quer conversar, contratar, tirar suas dúvidas com a Nayara, é muito fácil. Tá vendo esse GC aqui? Tá aparecendo o Instagram da Nayara. Me deu um branco agora. Não é isso, Ná? Como que é teu Instagram? Isso, @Nayara Imaia. Então, você aí de casa, você empresário, você de RH já sabe quem procurar. E eu me despeço de vocês, mandando um beijo enorme para o pessoal da AWTV. Vocês moram nos nossos corações, né, Ná? Com certeza. Um beijo enorme, muito obrigado. E olha, semana que vem tem mais. Até A a próxima. mulherada, eu falei pra Ana, lembrei a Ana, eu não tô dando um beijo especial àquelas mulheres guerreiras, fortes, lutadoras, que sempre fazem acontecer. Gente, um beijo Perfeito. enorme, fiquem com Deus e até semana que vem.